Oi pessoal, a crítica de hoje é sobre o filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, que é um dos filmes que tem tido mais destaque nessa temporada de premiações. Ele inclusive ganhou o Globo de Ouro de melhor filme dramático, ele concorre a melhor filme no Oscar e a várias outras categorias como atriz para Jessie Buckley e direção para Chloe Zhao, que inclusive é uma diretora neurodivergente. Ela teve o diagnóstico recente depois de uma série de avaliações clínicas e médicas. Ela falou que ainda não prefere não se rotular como autista, TDAH, nada dentro dessa neurodivergência. Ela só falou que é neurodivergente, por enquanto, porque ela não quer rótulos, mas que ela entende essa neurodivergência dela como uma maneira que afeta também a sensibilidade dela. Então, esse olhar dela para o mundo, essa visão diferenciada que ela tem ao fazer os filmes, ele vem muito dessa característica de ser uma pessoa neurodivergente. You touched me here. What did you see? I saw a landscape. Saw a landscape. Spaces. Caves. Tunnels and oceans. Undiscovered countries. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Deep, dark, black void. E Hamlet é bem a prova disso, na verdade. Eu já havia gostado do trabalho da Chloe Zhao em Nomadland, pelo qual ela se tornou a primeira mulher não branca a ganhar o Oscar de melhor direção. Eu havia gostado dela também melhor filme, que é um filme sobre a vida dos nômades nos Estados Unidos. Depois ela fez Eternos, que é um filme de super-herói que eu confesso que eu não entendi por que chamaram ela, porque ela tem um estilo todo contemplativo, bonito, e um filme de super-herói que é de ação, adrenalina, não entendi muito bem. Mas tudo bem, porque agora ela está de volta com Hamlet, que é um filme realmente maravilhoso. E por que esse filme é tão bom? Ele mostra a transformação da dor por meio da arte. Ele é um filme sobre William Shakespeare, que todo mundo conhece, né? Um dramaturgo famoso, de obras como Romeu e Julieta, O próprio Hamlet, que inclusive na abertura do filme você vai ver que Hamlet e Hamlet são o mesmo nome. E o William Shakespeare é um cânone dos cânones, né? Então nem tem muito o que apresentar. Mas eu acho legal que o filme foge daquela estrutura de cinebiografia tradicional que eu não gosto, da pessoa sofrendo, a pessoa é gênia, a pessoa é artista, aquelas coisas, para centrar numa história de uma família, de um casal, e sob a perspectiva da mulher de Shakespeare, que é a Anne Hathaway, que aqui é chamada de Agnes, como existe também em alguns registros históricos desse nome Agnes, e que ela é interpretada pela Jessie Buckley, de A Filha Perdida, que está fantástica, sublime no papel. E é muito legal porque Hamlet tem toda, na direção da Chloe Zhao, tem toda a ligação com a natureza. A própria personagem de Anne Hathaway é quase que uma feiticeira. Então o filme tem uma atmosfera mística, espiritual, assim, da ligação com a natureza, que é muito bonita de ver. A reconstituição de época, os cenários, os figurinos, tudo é muito primoroso. E o que eu vou falar agora não é spoiler, porque primeiro é um dado público, né? Assim, e segundo, que é algo que imagino que quem vai ver esse filme, se interessa por esse filme, já vai ver sabendo disso, que é a perda do Hamlet, né, que é um dos filhos do William Shakespeare, e ele faleceu precocemente. E o filme meio que investiga também essa relação com as obras do Shakespeare, como que esse luto serviu para a criação da arte dele. E isso é muito bonito no filme, muito bonito mesmo, porque a esposa do Shakespeare, a Agnes, ela age de como se ele está trabalhando sempre, ele está sempre fora, fazendo suas criações artísticas que ela não entende muito bem. Ela parece achar que ele não está entendendo bem o luto, que ele não está sofrendo como ela, a perda de um filho, que é luto maior do que esse, assim, um luto muito forte. E ela acha que ele não está nem aí. Só que à medida que o filme vai avançando, e tem uma sequência próxima ao final que é muito bonita mesmo, que ela vai compreendendo que ele só tem uma maneira diferente de processar esse luto paterno, que o pai também sente o luto, né? Mas a maneira dele de processar é diferente, que é transformando isso em arte, que é imortalizando o nome do filho dele,
mas através da metáfora, através de uma outra estratégia que não é literal, mas é transformando a dor em arte, transformando o que poderia ser um motivo de rancor e sofrimento eterno em uma maneira produtiva de reflexão e de entretenimento para as pessoas, imortalizando o nome do filho. É um filme belíssimo. Várias coisas que eu gostei nesse filme. O fato de, como a Sofia disse, é aproximarem o Shakespeare da gente, para a gente entender um pouco mais do homem, do ser humano, atrás do mito, né, enfim, da pessoa que ele é, da fama que ele tem. Poder lidar com a maneira delicada e muito diferenciada do olhar da direção. Poder ver atuações primorosas em que você vai se envolvendo com a história. E para mim, que sou da comunicação e da literatura, ainda tem aquela questão que é super atual. O filme se passa no século XIX, agora fiquei um pouco na dúvida se era final de 18 ou 19, enfim. E aí tem coisas muito atuais, que é, por exemplo, a diversidade. Você não precisa ficar triste do jeito que todo mundo fica. Você não precisa, ou nem sempre você se expressa da forma como a maioria expressa, mas que de qualquer maneira é importante você se expressar para que o outro fique sabendo, porque o outro também tem que saber. E na questão da comunicação, você estar sempre atento às possibilidades que tem dessa comunicação em sociedade estar mudando, que é o convite que o Shakespeare, na hora que começa a se dedicar mais à escrita e tudo, ele mostra. Ele não é uma pessoa, um homem, como é delineado os homens, né, os seus pares daquela época, porque ele já percebe que ele pode fazer algo diferente com toda a cultura que ele tem, e ele não desiste desse sonho, e tem esse sonho, e por trás dele tem uma mulher que, tem uma família, na verdade, Sim, que de certa forma banca isso para que ele também o faça. A mulher não se apaga diante de um cara assim, ao contrário, ela também é muito diferente, tem uma relação muito bonita com a natureza e, por consequência, com os próprios filhos. E uma coisa que eu me lembrei dos nossos professores, Sofia, da academia, sim. que eu me lembro quando eu estava na PUC Minas, que tinha uma peça que eles sempre faziam, que é Esperando Godot. De novo assistir essa peça que eu não entendo nada, que negócio chato, que eu não estou esperando nada. Mas os clássicos, eles existem não para que a gente leia por obrigação, mas que a gente aproxime do clássico para aproximar de um contexto que normalmente ele recorta, ou de uma visão futura que ele pode ter também. E lá na academia eles dizem que hoje o passado está aí não para ser endeusado e ficar numa redoma de vidro, mas para a gente revisitar toda vez que a gente precisa dele, para a gente construir um presente melhor e, consequentemente, um futuro ainda melhor. Então, para mim, Sophie, essa obra foi simplesmente brilhante. Perfeito, perfeito. Eu super concordo. Eu queria acrescentar também uma coisa no que a gente está refletindo aqui sobre o filme, que eu estava vendo até um vídeo da Isabela Boscov com o Dalia Nogari, que é tipo assim, o must, né? Juntar Dalia Nogari com a Isabela Boscov. Inclusive, eles são parte da nossa inspiração aqui como críticos de cinema, são algumas das principais partes. E meta, viu? Vocês nos aguardam. Vocês nos aguardam, vamos chegar lá. Então, eu amo a Isabela Boscov e o Dalia Nogari, ver eles juntos num vídeo é hiperfoco traduzido em realidade. E o Dalia Nogari falou algo sobre a atuação do Paul Mescal nesse filme, que é quem faz o William Shakespeare, que eu achei muito interessante, que você sente a ausência dele no filme. Ele é um papel coadjuvante, mas ele é um papel que você fica esperando que ele apareça mais o tempo todo, e essa falta que ele faz, esse não dito, é muito importante para toda a história, para toda a narrativa, para tudo que esse filme quer comunicar. É uma atuação brilhante também, assim como a da Jessie Buckley, como a Agnes ou Anne Hathaway.
ele é tão brilhante atuando que a ausência se torna o tempo todo presença entre a gente. E só um detalhezinho, quando Sofia diz que é fã de Isabella Boscov, eu preciso lembrar que hoje a Sofia acabou recém-feitos 29 anos, mas que Sofia acompanha a Boscov desde que ela tem 10, 11 anos. Desde 2008, 2009, por aí. É isso aí, acompanha. E naquela época... Quando ela foi pioneira dos vídeos para YouTube de crítica de cinema, ninguém fazia crítica em vídeo não, ela era só em texto. Ela tinha o texto, mas ela fazia uns vídeos também já naquela época para a revista Veja. E a Sofia, aos seus 10 anos, já chamava a atenção de sua mãe jornalista para aquela outra profissional que ela achava um must. Exatamente, exatamente. Então esse vídeo é dedicado também a Isabella Boscov e ao Aldana Nogueira também, que são críticos fantásticos. Ela com a pegada mais jornalística, ele com uma pegada mais acadêmica, mas ambos igualmente brilhantes. É isso aí, pessoal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.